Bom dia, família! Bem-vindos a esse friozinho megalítico. Meu Deus do céu! Hoje eu senti frio, acho que eu deixei a janela do banheiro aberta. E aí eu senti frio na área que menos me favorece, né? Então vamos combinar que. Nossa, gente, o inverno chegou e não tem para onde fugir agora, né? Bom dia a todos vocês, espero que vocês estejam aquecidos e que vocês façam suas boas ações aí para aqueles que não têm esse favorecimento, né, do aquecimento. Muitas das vezes a gente tem que estender a mão, isso durante uma vida inteira, para ajudar o próximo, né, ajudar as pessoas que precisam. Então, desejo que todos vocês tenham esse coração aí para ajudar aqueles que precisam, inclusive animais, né? Pensem nos animaizinhos ali, favoreçam o cantinho deles, né? A casinha deles e tudo mais, porque é muito importante ser humanos e animais, tá? Plantas também, não deixem elas muito expostas assim, né? Tal, porque elas queimam, né? Então tem que cuidar disso daí também. Gente, bom dia. Espero que todos vocês tenham dormido bem e que nós tenhamos uma semana excelente a partir de hoje, terça-feira, né? No programa de hoje eu vou falar um pouquinho sobre Gênesis, né? E sobre 3 ferramentas poderosas que aumentam a frequência. Ferramentas diferentes das de ontem, né? Que estavam ligadas ao amor, ao perdão e à gratidão. Hoje são outras 3 ferramentas práticas, tá? Que aumentam a nossa frequência. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer as 3.000 e tantas pessoas que assistiram ontem. A última vez que eu vi tinha 3.300 visualizações, então muito obrigado. Se vocês deixarem um número de likes de acordo com o número de visualizações, aí fantástico demais. Então, deixem seu like, tá? Seu gostei, seu joinha, né? Comentem ali se esse programa tem feito a diferença na vida de vocês. Se você tiver interesse de apoiar, patrocinar esse programa também, fico à disposição de vocês. Gostaria de agradecer também aos patrocínios que vêm saudando e saudabilizando esse programa, né, deixando esse programa com saúde, tônus, para que a gente continue exercendo essa profissão, esse trabalho, né, que é na pessoa da Lilian, do restaurante da Lilian ali. Ontem eu comi uma vaca atolada deliciosa, recomendo, vão até a rodoviária ali ou liguem, né, tem o WhatsApp da Lilian lá também. E peçam sua marmita P, M ou G, pãozinho de queijo, pastelzinho, tem várias coisas interessantes lá e muito gostosas, muito bem feitas. Agradeço também o pessoal da AgroShield que vem ajudando na nossa safra, né? Na nossa colheita, no nosso plantio diário de cada dia, não só da nossa mente, do nosso coração, como do dia a dia das pessoas que possuem terra e que cultivam essas terras para que elas durmam um sono tranquilo, né? Na certeza de que elas terão capital para gerir e plantar independente de qualquer dificuldade, né? A Holt Life, com o seguro veicular e a mecânica, e também a Movel Móveis, que move montanhas em prol da realização dos teus sonhos nos móveis sob medida, planejados e tudo mais. Então, entre em contato conosco ali. Então vamos direto para o assunto agora. Deixe seu like, por favor, compartilhe esse vídeo com pessoas que você acha que precisam. Gênesis. A própria palavra, a própria etimologia da palavra Gênesis traz em si uma mensagem. Gene, genética. E nesse livro, ele diz, somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Genética, Gênesis, início, configuração genética. Então, o que acontece? Nós somos feitos à imagem e semelhança do Deus, do divino, e essa imagem e semelhança ela está ligada ao seguinte, filho do Criador, criativo, criatividade, imaginação. Imaginação que a gente às vezes desestimula nos nossos filhos e fomos desestimulados em nós mesmos. Imaginar, imagina, ação. Quando você imagina algo, você está dando voz, asas à sua ação. Então é fundamental que você utilize a sua imaginação a seu favor.
Se nós somos a imagem e semelhança do Criador, portanto criativos, utilizamos da criatividade, então, para criar aquilo que nos cerca, é aí que, quando lançaram o livro O Segredo, Quem Somos Nós, esses livros pipocaram, viralizaram fortemente. Só que as pessoas confundiram alguns aspectos. Quando você imagina algo e sente outro algo, você não cria. Você cria por um lado e sabota por outro. Você tem que aumentar a tua frequência, você tem que se colocar dentro da frequência necessária da criação, né? Isso na prática quer dizer que se você tiver crenças limitantes que limitam a tua criação, você primeiro tem que corrigir as tuas crenças limitantes. Ou seja, é fé com dúvida. A dúvida vai tolir, cortar, ceifar a sua fé. Por isso que fé é luz e sombra é dúvida. Fé sem sombra. Fé é luz, sem sombra de dúvidas. Então você tem que ter fé sem sombra de dúvidas, você tem que acreditar, imaginar, sem se auto-boicotar com suas crenças limitantes. O ser humano pode voar? Aparentemente não, né? Vai dizer isso para Santos Dumont. O rapazinho criou um avião e hoje a gente vai para o Japão em um dia de avião. Então, qual é o nosso limite? A gente pode partir do pressuposto, o ser humano não pode voar. A gente olha um monte de passarinho, um monte de coisa, e fala assim, cara, eles podem. O que eles têm? Ah, tem asas. Ah, legal. Santos Dumont foi atrás da solução, ele não ficou emperrado no problema. Você também. No teu processo criativo, você tem que ir atrás da solução. Se você fica emperrado no problema, o problema vira o teu centro das atenções, tuas atenções estão focadas nisso, e isso passa a ser o seu centro de criação. Onde está o seu centro de criação? A sua gênesis, né? O teu início, o início de tudo. O teu início está dentro de você. Então, dentro de você que você tem que controlar, cuidar. E aí entram as 3 ferramentas poderosas para aumentar sua frequência, sua realização, sua concretização da realidade. Concretar, concreto, realizar algo firme. A primeira chave poderosa para você utilizar a sua mente, o seu coração, a favor da sua criação, do seu processo evolutivo, da sua imaginação, é você estudar. Você tem que estudar. Não tem outro caminho. Tem que estudar. Tem que estudar a vida. Tem que estudar as pessoas que passam pela sua vida. Tem que estudar as circunstâncias, as questões, o que acontece, por que acontece. Isso só observando o teu dia a dia. Você está caminhando, vivendo coisas e você está estudando as pessoas, o comportamento. Você está incentivando um comportamento ruim ou você está cortando um comportamento ruim nos outros, em você mesmo, né? Então, o estudo de estudo. O estudo é tudo. Estamos aqui para estudar, para crescer nossas mentes, nossos corações, né? O universo ele é mental, é uma mente criativa que pensando falou, faça-se a luz. E a luz se fez. E a luz se fez e eram luzes pequenas, microscópicas, e gigantescas, macrocósmicas. As macrocósmicas, do nosso ponto de vista ainda assim limitado, as grandes luzes que a gente consegue olhar e ver, são os sóis. Devem haver luzes ainda maiores, tá? Mas as que a gente consegue ver são os sóis. Luzes gigantescas que foram criadas no universo para sustentar a vida. Necessariamente, fundamentalmente necessários são os sóis. E as luzes pequenas
são os átomos. Átomo é o que tem de menorzinho, que faz a madeira, a cortina, a jaqueta, o corpo, as estrelas no céu. São feitas de átomos. Átomo é luz. Um pontinho de luz cercado de muito vazio. Se você enxerga o desenho de um átomo, você vai ver que é um mini sol feito de prótons e nêutrons. Pró é pró, positivo, nêutrons é neutro. E cercado de elétrons, que são planetinhas, bolinhas que giram em volta. Uma bolinha aqui girando em volta, uma outra bolinha ali girando em volta, uma outra bolinha ali, com ordem, um giro, que nem o sistema solar, só que pequenininho. Milhares, bilhares, trilhares de átomos que fazem essa jaqueta. A minha roupa, o meu corpo e tudo que te cerca. Faça-se a luz. Só que foi uma mente criativa que pensou e falou, faça-se a luz. Utilizou do verbo, da imaginação, do poder criacional. A imagem e semelhança nós o temos como filhos do Criador, criativos que somos, mente. Verbo, imaginação. Então, se você quer uma ferramenta poderosa, estude. Essa é a ferramenta poderosa. Conhecimento transforma. Praticado vira sabedoria. Vão e se tornem os mais sábios e belos. Fechou? Sacou? Percebeu? A essência que muda tudo? Temos que estudar. Ah, mas estudar é chato. Não é, não. Você só não deu foco no estudo que você queria. Ou você está tão viciado em assistir porcaria que produz serotonina, endorfina, essas coisas que estão ali só sabe esses videozinhos que a gente assiste curtos e daí tomam a maior parte do nosso tempo, você fica 5 minutos, meia hora, você fica 1 hora e não percebe? Esses videozinhos comem o seu tempo com bobageira e você perde um tempo valioso para estudar. Ah, mas o tempo a tudo ajuda, todos ajuda. Discordo veementemente. O tempo ajuda quem se ajuda com o tempo que tem. Então você tem que usar o seu tempo a seu favor para aprimorar a sua consciência, a sua ciência das questões e evoluir os seus passos, né? As suas atitudes. Quando você estuda, então, você percebe coisas que a maior parte das pessoas que não estuda não percebem. Porque a tua visão saiu de uma coisa limitada para uma coisa mais expandida. Ah, mas a ignorância é uma bênção. Sim, é uma bênção para o cara lá de baixo. E daí ele governa você facilmente porque você não entende. É necessário, claro e calma, cada um no seu tempo, tá? Não precisa estudar o que a gente chama de ortodoxo, aquilo que é aquela coisa técnica, não. O ser humano, ele às vezes ele não estudou, mas ele tem sabedoria interior, ele tem princípios, ele tem ética, ele tem moral, ele tem valores. A gente não precisa conhecer das coisas complexas da vida para entender as essências, que são as essências realmente importantes, sabe? Então não se preocupe se você não tem um grande estudo, não é disso que eu estou falando, tá? O estudo que eu falo é o estudo interno, sabe? É também um estudo externo, é também uma aprimoração, uma pós, uma faculdade, não necessariamente tradicional, mas da alma, da mente, do coração, do espírito. Mas é importante que você entenda que o pouco que você sabe, para quem não sabe nada é muito. Então valorize o pouco a pouco, conta-gotas que você vem sorvendo, bebendo, né, de conhecimento e informação, para que você possa dar um passo à frente no teu próprio trajeto, caminhada, nível, entendeu? Então vá aos pouquinhos aprendendo as coisas que são importantes para você e ir estudando. Não se compare com qualquer pessoa, não se compare com qualquer rum, né, como minha vodka já me dizia, das antigas. Mas tenha em mente que é importante sim estudar. E daí qual é a segunda ferramenta poderosa além do estudo? Porque se o universo é mental e eu aprimoro a minha mente, eu vou ter uma mente mais aprimorada, afiada, para
desenvolver as coisas da minha vida. Qual que é a segunda ferramenta poderosa para eu exercer na Terra e aprimorar minha frequência? É o trabalho. O trabalho edifica o homem, o labor, laborioso. Quando você trabalha com aquilo que você gosta, com aquilo que você acredita, você entra dentro de uma sintonia de realização do teu estudo. Você entra dentro de uma sequência de oportunidades que fazem com que você coloque em teste aqueles estudos, aqueles aprimoramentos, aquelas questões que você vem buscando estudar, aprender, conhecer para exercer, né? Então, quando você estuda e você trabalha com aquilo que você quer, ou no dia a dia você exerce aquele ofício, você vai aprimorar na prática todo santo dia. E isso cria a melhor forma de crescimento, que é o crescimento empírico. É o crescimento interno, pessoal, próprio, intransferível. Você pode estudar alguma coisa, você sabe a teoria, você tem pensamentos a respeito disso. Daí você olha as pessoas trabalhando naquelas áreas que você está estudando, você percebe algumas falhas, alguns acertos, mas na prática você não tem experiência. Então aquela pessoa às vezes está muito mais bem posicionada dentro do aprendizado do que você, porque você está no campo teórico. Então vá do campo teórico para o campo prático, né? Deus fez isso através da extensão dele, de Deus. Se Deus mostrasse sua verdadeira luz, ele queimaria tudo. Se Deus mostrasse sua verdadeira voz, ele obliteraria tudo. Então ele se fez menor. E aí ele se fez Divino Espírito Santo. Ele se fez de anjo para os anjos, ele se fez de homem para os homens, fez alma. Então ele veio diminuindo a sua intensidade para chegar até aqui em você. Deus está em ti, Deus está em todos, onipresente, presente em ti, onisciente, ciente em ti. Então, Deus está presente em todas as coisas em tamanho menor, vivenciando o trabalho. Ele pensou lá em cima e ele veio trabalhar aqui embaixo. E você é a extensão desse trabalhador, desse guerreiro, desse ser que está aí na luta do dia a dia, enfrentando as dificuldades, e cada dificuldade que você supera, superação, ação do super-herói. E qual que é o próximo passo dessa terceira ferramenta para aumentar a tua frequência e potencializar o teu ser? Você estuda, você trabalha e você ajuda, você serve, você limpa os pés, você lava os pés, você serve as pessoas que te cercam. Servir como? Com uma palavra amiga, com uma atitude caridosa, como essa que eu falei no começo do nosso vídeo. Ajudar as plantas, os animais, as pessoas. Dar um bom dia, doar um agasalho, fortalecer uma estrutura. Então, essas três ferramentas altamente poderosas que transformam e aumentam a tua frequência. Estudo, melhorar a sua mente, porque o universo é mental, tudo é mental, Deus é mente, cósmica, pura, onipresente e onisciente. Estude, aprimore teu ser. Trabalhe, mãos à obra, realize as coisas, vá de encontro à realização dessas coisas todas que você busca desenvolver, crescer. E pegue essas ferramentas todas que você aprende no vivenciar da vida e ajude ao próximo, através do seu exemplo, da sua palavra, da sua atitude, do seu sentimento, de um sorriso, de um bom dia, de um casaco, de um recolher de uma planta para dentro da varanda. Entendeu? O programa de hoje é esse, família. Gratidão pelas pessoas todas que têm acompanhado. Quem está nos acompanhando hoje, Carlinha? Aí, família. A Carlinha está mandando um beijo para você, Edna Guedes, e eu também. Obrigado por você considerar o meu conhecimento libertador.
A verdade, ela liberta. E é para isso que eu tô aqui. Muito obrigado, Edna. Bom dia, Clara Inês. Sempre uma honra você aqui com a gente, comentando e participando, viu? Isso é muito especial. A Ivone Menegari mandou bom dia. Bom dia, Ivone Menegari. Seja muito bem-vinda. E uma honra. Você também está sempre aí junto com a gente, né? Gente, muito obrigado, tá? Pela partilha de vocês, pela dedicação de vocês tirarem uns segundinhos ali, uns minutinhos para escrever uma mensagem de bom dia, não só para mim, mas como para as pessoas que têm acompanhado o nosso programa. Me adicionem ali nas redes sociais, tá? Não precisa ficar com medo de conversar comigo, não. Eu sou um ser humaninho normal. Conversa comigo lá, troca uma ideia, fala o que você está sentindo, o que você precisa, tá bom? Tamo junto, já passei por muita situação na vida, normalzinha que nem todo ser humano, e não sou mais nem menos. Só tô aqui, servindo, ajudando, estudando, trabalhando e ajudando, né? Que é isso que eu ensinei hoje no programa de hoje, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço, tamo junto. E agora, acreditem, eu vou para minha hidroginástica nesse frio. Não sei se eu vou mergulhar ou se eu vou deslizar num patins de gelo. Boa sorte, diz a Carlinha. Nossa, mas vamos lá, né? Vamos se recuperar. Às vezes a gente precisa se esforçar para recuperar, né? Tamo junto, família. Beijo, tamo junto, gratidão. Yeah!